O seu Morning Show. Fala galera, beleza? Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast do Breakfast e nessa semana nós vamos tomar um café muito legal com um cara que manja muito de vídeo, de imagem e de música, tudo junto. Já parou pra pensar nisso, Bruna Murata? E de vários estilos musicais. Exatamente. A carreira dele passou de um ponto para outro ponto e agora ele tá em outro e vai ser muito legal conversar com ele, porque ele tem muita coisa boa pra contar. Bom dia, Alex. Alex Batista. Bom dia, gente. Seja bem-vindo. Oh, legal. Obrigado, Bruna. Obrigado, Walter. Obrigado. Muito legal estar aqui na Band. Aliás, o lugar tá maravilhoso, gente. Nossa, incrível. Casa nova, casa tá lindo, linda. Né? Nossa, sério, fiquei assim entusiasmado quando eu entrei. Achei maravilhoso o lugar, parabéns, muito lindo. Legal, hein, Alex? É bom demais ter você aqui e vou abrir esse papo aqui para falar o seguinte: às vezes a gente vê uma pessoa e a gente fala, nossa, olha que sucesso, tal, e não sabe todo o caminho que levou e tudo mais, como é que começou, tal, né? Eu faz um tempinho que eu conheço o Alex já e eu lembro do Alex fazendo edição em ilhas Nossa, lineares. Lineares, gente. Você vai desenterrar. Agora além da barba branca e dos meus cabelos grisalhos, ele vai entregar agora a minha idade de vez. Mas ele era do projeto Menor Aprendiz e tal. Mas é o seguinte, gente, ó. Mas é interessante a gente falar, porque quando o cara pegou toda essa transformação do universo digital, né? Alex, e era na unha mesmo a edição em vídeo, né, cara? Linear, bicho? Era assim, era tudo muito diferente, né? Embora a gente fale assim, nossa, era tudo muito diferente, né? Faz muito tempo, mas não faz tanto tempo, assim. É que a tecnologia evoluiu muito no audiovisual. Não só no audiovisual, mas é que no audiovisual ela ficou muito forte, né? Ficou muito fácil de você perceber essa transição da comunicação entre o analógico e o digital. Basta você ver que nessa época que o Walter está falando, não tinha telefone celular, não tinha smartphones, computadores, nossa, era algumas empresas, tal. A internet estava engatinhando, era aquela coisa, acho que todo mundo lembra daquele modem que era conectado no telefone, era tudo isso. Já que o Walter lançou na roda o negócio do começo, vamos falar em anos, só pra gente ter noção de que ano era, pra gente conseguir comparar a tecnologia. Eu acho que isso era início anos 90? Eu acho que 92, isso aí. 94, por aí. Assim, que daí nessa época eu tava com 17, 18 anos. Gente, é só para vocês entenderem, você que está acompanhando a gente agora, você que já nasceu no universo digital, pode falar, mas do que eles estão falando? Imagina o seguinte, se hoje eu pegar, falar qualquer coisa errada aqui, o nosso editor vai dar um cortezinho aqui, rapidinho, segue o jogo, você nem vai perceber o que aconteceu. Nessa época, por exemplo, se eu tivesse que gravar uma locução, colocar uma oferta no meio de um vídeo de ofertas, eu tinha que esperar em tempo real chegar aquele momento, acionar praticamente a gravação ali para que entrasse aquilo. Então, quer dizer, era um trabalho muito mais braçal e que levava o tempo super real da história, né, Alex? Exatamente. Essa edição é chamada de edição linear, né? Onde você tinha que necessariamente começar pelo início, passar pelo meio e ir para o final. Que é a linha da montagem, né, do cinema, que era aquela película, né? Hoje em dia é tudo digital, mas era aquela película, aquela tirinha de filme que realmente você tinha que pegar uma gilete, cortar e juntar os pedaços. Por isso que até hoje os softwares de edição digitais, quando você precisa cortar o arquivo, é uma giletinha. Sim, né? O desenho de gilete. Exatamente. É que nem hoje as pessoas perguntam, falam assim, nossa, quando eu tenho que gravar o arquivo, por que tem esse desenho aqui, né? Que é o disquete. Né? Exato. As pessoas nem sabem mais o que é disquete. Então, assim, e uma coisa que eu tento falar hoje para os alunos lá na faculdade, é que nessa época o acesso era muito difícil. Então,
um equipamento de vídeo, uma câmera de vídeo custava 100 mil dólares. Né? Sim. Hoje existem as câmeras de 100 mil dólares, mas na época só existia isso. E aí você tinha um videotape que custava 50 mil dólares. Então, para você poder fazer uma edição que hoje as pessoas fazem no smartphone, Exato. ali, né, rápido, em HD, 4K até tal, antigamente você precisava ter um equipamento de 200, 300 mil dólares para fazer o básico. E falando em preço e, como você disse, falando em tempo também, né? Exatamente. Porque, pensa só, eu converso, a gente que é do rádio, né? E eu fico escutando várias histórias do Walter e das outras pessoas que trabalham aqui comigo sobre como eles faziam as edições das coisas, quando ficavam de madrugada e tinham que cortar alguma coisa. Era na Gillette. Ou colocava ao contrário a fita e dava maior merda. Na edição, hoje... Porque você passa milhões de horas editando, né? Porque o Alex é diretor, mas ele também é editor e um monte de coisa. Ele mesmo coloca a mão na massa. Te dá uma ajuda quando você tá exausto e você fala, foi muito pior? Passa um filme na sua cabeça? Nossa, quando eu me lembro dessa época, me chega até a dar calafrios, assim. Tá chorando na época. Não, porque assim, quando você ia... a pior coisa era o dia da aprovação. Né? Então você gravava e editava, ficava dias e dias editando. Aí a hora que você terminava a edição, eu tô falando de um comercial de televisão de 30 segundos, né? O padrão da época. E aí você apresentava para o cliente e o cliente pedia às vezes uma ou duas pequenas alterações. Você perdia tudo, você tinha começado do zero. E eram dias e dias de novo de trabalho. E os prazos já eram apertados. É que hoje mudou muito, né? Então hoje... Alteração é uma palavra que quem trabalha... Com criação. Sabe a dor de cabeça que dá, né? E como o Alex bem falou, alterações pequenas. Você é cliente, você não tem noção. Se você soubesse que quem faz a criação começa a nutrir um ranço ali pela alteração, mas faz parte, né? Eu acho que assim, ainda bem que veio a tecnologia, você é um cara que acompanhou toda essa evolução. E assim, Alex, a gente sempre tem que ressaltar, você sempre foi um cara que teve uma visão diferenciada, como você falou aí, um filme convencional de 30 segundos para televisão, você sempre teve um olhar diferente, sempre pensou, que a gente sempre costuma dizer, pensou fora da caixinha, né? Vamos pensar em algo mesmo com todas as dificuldades. E eu acho que essa sua vocação para o novo facilitou muito esse seu caminho que você vem trilhando até hoje, né? Com toda essa evolução tecnológica e onde você chegou hoje e o reconhecimento que você tem nacional, que a gente já vai começar a falar daqui a pouquinho sobre os clipes, né, cara? Então, essa foi sempre uma busca, né? Porque quando eu era adolescente, eu queria ser músico. Sim. Né? Quando eu tinha meus 15 anos, eu queria ser músico. Eu comecei a aprender a tocar bateria e eu sempre gostei muito de rock. Então eu queria ter uma banda de rock, né? Mas assim como hoje, viver de música, né? Ser músico nunca foi fácil e continua não sendo fácil. Continua. E aí com 18 anos, né? Eu tava ali naquele impasse, né? Eu não sabia se eu trabalhava com comunicação, né? Com televisão, ou se eu ia pra noite começar a tocar tudo. E aí eu fui papai de gêmeos, né? Surpresa! Então, tcharam, 18 anos, né? Você vai ter que decidir mais rápido. A namorada chegou e falou assim, olha, estou grávida aí, de gêmeos, duplamente, né? E aí, entre um e outro, não que eu ganhasse muito dinheiro com o vídeo na época, mas se ganhava alguma coisa, e música não ganhava nada. Então aí foi uma escolha já muito certa. Mas assim, nessa época eu ajudava o meu pai que filmava eventos sociais. Ah, entendi. Casamento, então daí que veio. Aniversário, tal, tudo. E eu ajudava ele nas gravações e eu ficava na edição, porque daí a edição era uma coisa mais complicada. Então, aí eu comecei. E daí nessa época eu já queria sair do padrão, né? Porque existia um padrão muito quadradinho, né? Desses eventos sociais. E aí eu já queria fazer algumas coisas. E como eu tinha muita amizade
com músicos, atores, enfim, pessoas do meio artístico. Meus amigos sempre foram dessa área, então eu sempre acabava fazendo ou alguma coisinha para teatro, ou alguma coisinha para algum artista. Não, e como tinha toda essa dificuldade de edição também, fazia com que as pessoas mais ainda seguissem o tradicional, né? Porque se é difícil de convencer, às vezes, hoje, as pessoas saírem do tradicional, não, vai ter essa dificuldade toda, então eu vou seguir. Então, realmente, quando você começou a fazer algo diferente, destaca, né? Exatamente, porque tem o limite tecnológico, né? Isso, exatamente. É o famoso não inventa moda, né? Pô, cara, por que você vai mexer nisso? Já tá tão difícil, exatamente. Agora, você falou do seu pai, né, que ele já fazia vídeos e tal, e é importante aqui a gente abrir um parênteses também. Aliás, grande seu Alexandre, maravilhoso. Um amante do rádio amador, né? Sim. O famoso PX, já ouviu falar de PX? Pois é, o pai do Alex aqui, o seu Alexandre, ele é um cara que também gosta muito de rádio amador e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer ele falando sobre rádio amadorismo, muito legal, uma pessoa super antenada. Então, quer dizer, essa sua... Foi transmitindo. Essa essência de família também foi transmitindo para você, da comunicação, do vídeo. Tudo isso influenciou, né, nas suas decisões, né, Alex? Nossa, influenciou muito, assim, porque até hoje, se você vai na casa do meu pai, ele tem já mais de 70 anos, mas você entra lá no quartinho especial dele, ele tem 2, 3 rádios ligados, né? Já uns 2 ligados na internet, né? Aí ele tem mais uns 2, 3 computadores com Facebook, YouTube, daí o celular dele tá lá no Instagram, assim, ele tem conta de tudo, ele mexe em tudo, ele faz tudo, é uma belezinha. É quase uma central de monitoramento. É lindo demais, Alex. Beleza, você teve toda essa influência do seu pai, eu queria ter tido essa influência do meu avô, não tive o mesmo talento. E daí você juntou a amizade que você tinha com essa galera que era da arte, e daí você começou de fato a trabalhar com isso. Isso, daí assim, com 18 anos eu entrei na antiga TV Aliança Paulista, né? Hoje TV Tem. E paralelo, né, a isso, eu sempre fiz freelance em outras produtoras, né? Em Sorocaba e em São Paulo também. E foi um período muito legal, porque ali já começou a inserção do digital, mas realmente não o digital do jeito que a gente conhece hoje, que as pessoas têm acesso. Sim. Era tudo muito Mesmo quando você caro. Entrou na TV, ainda estava total. Era totalmente analógico, né? As câmeras e as ilhas edições eram o Betacam. Sim. Né? Aí depois veio o Betacam digital. Mas até então era tudo analógico. Uma fitona desse tamanho assim, gente. Isso. As primeiras Betacam. Exatamente, era tudo Procura aí pra ver. No botão e tal. Só para vocês terem uma ideia, eu fazia algumas chamadas para TV e como não tinha, eles não tinham computação gráfica lá, eu tinha que escrever usando aqueles decalques, sim, aquela letra que você esfrega e ela transfere. Sim. Aí igual você escrevia, aí eu colocava numa mesa, colocava com a câmera e daí nisso eu entrava com isso ali nos Nossa equipamentos para gerar o GC. E para fazer também as animações. Caramba! Era tudo gente, bem o after na... Isso. Que era no cinema a mesa de trucagem. Né? Mas daí na televisão você tinha esses outros recursos. Mas isso depois já começou, né? Com os primeiros computadores já de computação gráfica. Então as pessoas falam assim, nossa, Alex, você fez algum curso, né? Eu falo assim, não, eu nunca fiz curso, porque quando eu comecei, na verdade não existia. Tava tudo começando, né? Esses softwares de edição, a versão você foi fazendo a transição. 0, eu ia recebendo e eu ia aprender eu lembro bem que o primeiro software para escrever, né, que a gente chama de GC, né, era um software em alemão e não tinha tradutor do Google. Maravilha, né? Então eu ia por tentativa e erro. Eu clicava e via o que acontecia. Aí ia decorando, né? Assim, aí depois que veio o inglês, né? Aí inglês a gente já está mais acostumado, aí já fazia aula de inglês, tal, tudo, e aí foi que foi. Mas vai associando, né? Desenho, tentativa e erro. Maravilha. Cara, que negócio louco. E aí a pessoa pega hoje um videoclipe, ela entra lá no YouTube, ela vai lá pesquisa. Fernando de Sorocaba. Luan Santana.
vê o clipe, produção, FX Render, Alex Batista, aquela coisa toda. Fala, cara, olha, ele é o produtor tal desses videoclipes tal. Como é que começou isso na sua vida? Porque, obviamente, você passou por comercial, você passou por produtora, por emissora de televisão, tal, por casamento, por vídeo institucional. Sim. E aí o clipe, como é que começa a surgir na sua vida, Alex? Tá. Bom, então, nessa época eu fiquei trabalhando na TV, né, e paralelo em outras produtoras com basicamente comerciais. E depois, durante um tempo, eu fui sócio de uma produtora de marketing político. Então eu fiz muitas campanhas políticas pelo Brasil todo, norte, nordeste e tal, e fora do país também. Fiz campanha de presidente em outros países. E tinha muita diferença, só antes de você seguir, tinha muita diferença na questão de aparelhagem quando você fez campanha fora do país? Não, daí já não tinha mais. Já estava numa época mais unificada. Já estava mais unificado. E aí, aí eu peguei e falei assim, olha, eu quero começar a sair um pouco. Aí eu desfiz a minha sociedade, né? E em 2009, né? Em 2010 eu montei a minha produtora, a FX Render, tá? E daí, quando eu montei a FX Render, eu já pensei, eu acho que as coisas vão tomar um rumo diferente. Eu acho que a gente tem que procurar sair do comercial 30 segundos para a TV aberta, né? A internet, as coisas estavam começando, né? E eu falei assim, eu vou arriscar ir por esse caminho. Mais uma vez tentando inovar, né, Alex? Exatamente, tentando sair. Aí me falavam que eu era maluco, que isso não ia dar nada. Mas depois que começou a carreira tendo uns gêmeos, né? Como você ia ser um cara assustado? Já dava pra arriscar mais. Então, já enfrentou esse desafio, né, para um cara de 18 anos. E outra coisa, nessa fase aqui, que ele não está citando, ele era um dos caras mais procurados também para produção de comerciais de televisão, ou seja, você tinha uma carreira, vamos dizer assim, caminhando para a sua região de trabalho, a sua área ali, a sua zona de conforto, você estava num patamar legal, e aí a vontade de fazer algo diferente acaba falando mais alto de novo. Isso, é porque embora você produza sempre comerciais com roteiros diferentes, a regra o cotidiano não tem um padrão, né? Todo dia é diferente, mas acaba se transformando numa coisa mais rotineira, né? E os vídeos para a internet, nessa época, você não tinha tantos anúncios, você ainda tinha pouca gente procurando, né? Então era uma novidade e aquilo me atraía. E aí eu montei a FX Render e comecei com alguns clientes de São Paulo, produzindo conteúdos para a internet e também, né, para as redes tradicionais, né, para as mídias tradicionais. E aí eu comecei a produzir alguns videoclipes para alguns amigos, né? Comecei a produzir alguns videoclipes para alguns amigos, para alguns colegas que tinham banda, que cantavam, tocavam, tal. E esse período eles começaram a aparecer na internet. Sim. Tá? E aí começou já a dar uma repercussão, começou a ter uma certa repercussão, mas muito mais local, muito mais regional, certo? Aí um dia eu estava em casa e o grande Willy Morales, sim, né? Fantástico, meu irmão, meu padrinho, ele me ligou e falou: Alex, eu estou fazendo um trabalho, tá? Que eu preciso registrar isso, eu preciso de uma filmagem. Você não poderia fazer para mim? Tá? Eu falei assim, claro, cara. Ele, olha, é o seguinte, eu vou amanhã na casa da Pitty, né, que eu vou fazer o cabelo dela, tal, e seria importante para o meu trabalho registrar isso, ter algumas imagens disso. Eu falei, claro, vai ser um prazer. Ninguém ia achar ruim também conhecer a Pitty, né? Exatamente. Né? Não, e legal, né? Fala, vou na casa da Pitty, como eu vou na casa da Bruna lá, emprestar uma escova para ela lá. Sim. E aí... E a Pitty bombando, né? Bombando. E aí, falei, beleza, vamos lá. E aliás foi muito engraçado porque eu cheguei e daí eu estacionei lá no prédio, peguei o elevador e quem entra no elevador comigo? A Pitty. A própria. Daí eu, boa tarde. Tá. Daí é um apartamento por andar, eu já tinha apertado dela, olhou, ela falou:
você vai na minha casa? Né? Ótima forma de descobrir. Vou. Ela, ai, que legal, né? Aí a gente chegou lá na casa dela, tal, daí eu conheci o Dani também, que era o baterista, é o baterista, né, do NX, e aí a gente começou a conversar, tal, tudo muito, extremamente simpática. Ela falou, gente, alguém já almoçou? Daí eu falei, eu não almocei. Ela, almoça comigo? já começou assim, né? E daí você quebra também esse lance que tem essa divisão, né, muito grande entre pessoas comuns e pessoas famosas, exatamente. Né? Isso é uma coisa assim que até por já trabalhar, né, ter gravado muitos artistas durante esses anos já de publicidade, né, porque você acaba convivendo com atores, atrizes, né, pessoas assim, já que as pessoas dificilmente já têm acesso, então eu já não tinha esse pavor, né, essa coisa de, nossa, vou me encontrar com alguém, né, famoso, assim. E aí a gente fez aquelas imagens, tal, tudo, e daí quando a gente estava gravando, né, o Willy falou, Alex, você tem hora para voltar, tal? Eu falei assim, olha, eu tirei o dia para isso, né? Ele falou, não, porque o G, né, o guitarrista do NX, tá me chamando para ir na casa dele para retocar o cabelo dele também. Vamos lá? É hoje, vamos de casa em casa. Caramba, cara. Só sei que o rolê foi total rock and roll. Resumindo a história, cheguei lá na casa do G, começamos a conversar e eu filmando e tal. Ele falou, que câmera é essa? Que lente é essa? Nossa, mas como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Daí o Willy falou assim, Alex, mostra os seus trabalhos pro G, né? Aí eu comecei a mostrar ele, Alex, você não me ajuda a fazer o próximo clipe do NX0? Daí eu falei assim, você tá de brincadeira, né? Eu falei, você tá de brincadeira. Daí ele falou assim, não, pô, por favor, tal. Eu falei, claro, com o maior prazer. E aí, de um help, a gente começou a ter contato, daí ele veio para Sorocaba algumas vezes, eu fui para casa dele várias vezes, a gente acabou se tornando amigo, né? E aí ele falou assim, não, eu quero que você dirija mesmo o videoclipe. E daí a gente fez o Sorrezo, do NX0. Tá. E aí foi um clipe que teve uma aceitação muito grande, assim, realmente ele ficou no top 10 da MTV em primeiro lugar. Porque bombava, a MTV era o point, nossa, né? E ficou durante semanas, exatamente. Ficou durante semanas em primeiro lugar no top 10 da MTV. E era uma linguagem realmente diferente, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, chamavam o G, ligavam pro G, né? Falaram assim, G, e aí, tal? E o G falou, cara, eu não faço videoclipe, eu não posso pegar videoclipe para fazer. Quem fez esse videoclipe foi o Alex, né? Entendi. E aí ele começou a passar o meu telefone. E daí as pessoas também, daí o Willy também na época do emo, sabe, aquele cabelo? O cabelo. Foi graças ao Willy Morales que veio essa moda. Ele fez literalmente a cabeça, né? Nossa, literalmente a cabeça da galera, né? E aí assim, aí começou, aí eu conheci o Rick Bonadio, que é um produtor, né, que eu acho que muita gente conhece, tal, exatamente, Midas Music. E aí, na época, a gente fechou um contrato e eu comecei a produzir todas as bandas. Porque a galera toda tava lá, né? Toda. E aí foi NX0, Fresno, Strike, Glória, Fake Number, Restart. Eu ia em todos esses shows. Toda essa galera aí. Toda essa turma. Agora, Alex, aí surge o desafio para você fazer o clipe. O cara te chamou, pô, você não me ajuda a fazer o clipe e tal. E aí, obviamente, a gente é de certa forma contemporâneo e a gente via uma geração de clipes onde o cara botava lá sei lá, na hora de produzir o clipe, ia num ambiente meio natureza, alguma coisa. Se tinha uma bateria, o cara botava um tamborzinho batendo em cima de uma pedra ali e tal, os caras simulando que estavam tocando guitarra, e era tudo mais ou menos nesse padrão, fazendo uma encenação ali do que estava rolando. E aí, coincidência ou não, a gente percebe uma renovação nisso, onde você começa a contar uma história no clipe também. E aí você tem
tem essa sacada também aí de começar a entender, porque uma coisa é quando o cara te dá um briefing, um roteiro ali de um comercial. E aí, como é que é essa linha criativa do clipe também? Você tem que entender um pouco. Você começou a participar dos roteiros? Você tem que entender o que o cara quer, o que ele imaginou na hora que ele criou a música e tal, pra você viajar surfar na mesma onda que ele, cara. Tem várias coisas legais pra gente falar. Uma que eu sempre gostei muito de cinema. Tá. Então, nessa época eu já tinha feito vários curtas, documentários, eu participava muito de festivais, né? Então eu ganhei vários prêmios com curta-metragem, tá. Né? Maranhão, Rio, no Sul, no Norte, no Nordeste, né? Tenho vários prêmios de curta-metragem e de documentários também, que nessa época eu participava. E aí, quando o clipe é uma oportunidade de você fazer um curta-metragem. Sim. Né? Só que o clipe ele tem uma característica que ele permite que seja produzido, porque você precisa contar uma história muito curta, né? Naquele tempinho ali de 2, 3 minutos. Sim. E intercalar com o artista. E essa intercalação com o artista cantando permite que você tenha lapsos de tempo. E aí, quando você tem esses lapsos, você omite partes da história e você só vai no que importa. E automaticamente quem está assistindo já vai por dedução o que aconteceu. Exatamente, é um cinema mudo. Tá. Né? É da hora demais. Realmente isso. E aí você faz um curta objetivo só com as partes principais e sem captação de áudio. Né? Tá. Então, ou seja, viabiliza. Né? Então porque fica de pano de fundo e fica muito interessante esteticamente, né? A plástica, né? Dessa coisa clipada é muito interessante. Então eu tinha já essa minha veia dos curta-metragens e tinha o know-how da publicidade, que a publicidade ela conseguiu com que eu tivesse essa coisa de enxugar. Porque além de tudo isso que a gente tá falando, precisa ser vendido. Então você ter essa vertente da publicidade, vamos fazer um negócio artístico, vamos fazer um negócio da hora e vamos fazer um negócio que venda. Exatamente. Então daí eu já tinha feito faculdade de propaganda e marketing, né? Já tinha muitos anos de experiência produzindo publicidade para televisão. E essa visão do marketing, ela fez com que eu conversasse muito bem com o empresário e com a gravadora. Exatamente. Que na verdade é um triângulo. Tá? Então você tem o interesse da gravadora, o interesse do empresário e o interesse do artista. Total. O artista é totalmente viagem. E que bom que é assim e que continue porque assim. Porque precisa dessa parte do artista, deixa né? o business pronto. Porque tem gente falando, porque o ego do artista, mas o cara é artista. Olha, eu tive o prazer de conhecer o Conrad, né? Da Condzilla. Sim. E daí eu tava batendo um papo com ele, assim, e a gente tava falando dessa dificuldade, né, que as pessoas têm de conviver, de trabalhar com o artista. E ele me falou uma coisa que eu acho que ele sintetizou muito bem. Ele disse: Alex, se o artista pensasse igual todas as outras profissões, ele não ia ser artista. Exatamente. Sim, exatamente. Então, o que faz ele enxergar o mundo de outra maneira, de produzir arte, é justamente ele pensar diferente, ele ser diferente. Se você tem o pé totalmente no chão, você já não se meteu nessa loucura, exatamente. Entendeu? De ser artista. Só que aí você precisa de alguém para fazer aquilo dar lucro. Exatamente. Exatamente, por isso que precisa desse combo. Então, aí você tem os interesses, né, e os objetivos do artista, o interesse e os objetivos da gravadora e do empresário. Né? Então eu conversava com os três e eu tento alinhar esses três vértices, né? E aí na maioria das vezes é complicado, tal. Então isso que eu quero saber, tinha momentos em que, sei lá, o cara chegava pra você, o empresário, e falava: Alex, fala você, teve alguma vez que você teve que adorei a respirada. Amigão, não é por aí, não é por aí. Porque daí tem esse lance também da capacidade de conversar. De conversar. Eu acho que pelo fato de eu também ter banda, de eu também tocar, de eu
saber o que é, claro, numa proporção infinitamente Sim, mas isso fazia com que você tivesse a empatia de não enfiar o dedo direto na ferida. Exatamente. Eu acho que isso também me ajudava. Então, quando eu vou conversar, até hoje, quando eu vou conversar com o artista, tem que rolar primeiro uma química. Sim. Sabe? Ali uma troca de energia. E isso acontece de uma maneira muito natural. E aí você acaba entendendo, né? E quando você começa a estudar um pouco a história do artista, o estilo, de onde ele vem, para onde ele quer, e isso é muito legal. Então acaba acontecendo naturalmente. É claro que a personalidade de alguns são personalidades mais difíceis de trabalhar, né? Mas daí você vai por outro caminho, né? Você vai pelo caminho por exemplo, do investimento. Você fala assim, olha, a gente não pode ir pelo caminho porque realmente o budget não vai comportar. Forma de convencimento. Exatamente. Então, aí quando esbarra no orçamento, daí não tem jeito. E aí você tem o limite do orçamento e do prazo, né? Que agora a gente trabalha com prazos super apertados. Então, às vezes, você até tem a verba, o artista tem o suporte para fazer tudo aquilo, mas a estreia tem que ser... Exatamente. Né? E Alex, a gente tá aqui conversando de toda essa questão do rock, que daí isso fazia parte da persona Alex, né? Você gostava, era rock nacional, você estava no seu ambiente. Eu quero muito saber como foi a transição pro sertanejo. E essa transição pro sertanejo, porque quando a gente tá falando de estilo de clipe, os clipes sertanejos eram um show, muitas vezes, né? O show transmitido ao vivo, ou uma social, num pocket show, a galera lá tocando. Como você foi parar no sertanejo e principalmente colocando história nos clipes sertanejos? Porque pra quem não sabe, ele que fez. Ele que fez. Então, você sabe que eu tava lá na correria, né? Editando, gravando tal, os clipes de rock. E aí eu ficava muito feliz porque eu sempre tinha pelo menos um clipe no top 10 da MTV. Né? E chegou um dia que eu tinha assinado, que aparecia escrito, eu não sei se vocês lembram, assim, aparecia o nome da música, o artista, a gravadora e o diretor. Sim. Porque a ficha técnica colocava lá no canto da tela e você conseguia ter noção de tudo, né? Era muito legal. E aí sempre tinha um clipe assinado pelo Alex Batista na MTV. E teve dias que a gente teve quarto, terceiro, segundo e primeiro. No placar todo lá. Os 4 primeiros, assim, na sequência. Mais sabe? Que o pódio. Porque vinha do 10º e até o primeiro. Então, nossa, todo dia, assim, eu lembro que eu ligava a MTV na época, né, no horário, assim, e a gente comemorava, né? Assim, lógico. E sempre tava lá, sempre pelo menos um clipe no top 10 tinha. E aí, quando o sertanejo pegou mesmo, né, o mainstream, e eles começaram a dominar, eles começaram a ser cobrados por isso. E como você disse, a maior parte eram os DVDs. Totalmente, então era DVD ao vivo, não sei na onde. Exatamente, era show e tal. E aí, quando eles começaram a ser cobrados de videoclipe, qual era a referência deles? A MTV. Então, aí eles ligavam na MTV e assistiam, né, a programação. Mas principalmente o programa, o Top 10. Né, porque ali você já via o que estava nos 10 primeiros lugares pra quem do Brasil. queria trampar com isso, pra quem queria não ficar de fora, porque, por exemplo, eu que era adolescente, eu queria ficar assistindo pra ver o que tinha sido lançado, porque era assim que a gente sabia os lançamentos, né? Total. MTV, TVZ, no rádio. Isso. E aí, os sertanejos assistiam. E aí eles ficavam vendo ali. Vamos ver quem fez, vamos ver quem fez. E daí tinha no início lá escrito Alex Batista. Aí os caras começaram a procurar. Daí eles me achavam, ou na rede social, ou eles começavam a conversar entre gravadoras e produtores, tal, tudo. E daí um dia, quem me ligou foi um assessor do Sorocaba.
E aí, Alex? Né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, gente, né? Sertanejo. Vamos lá conversar, né? Falei assim, legal, né? Não é né? Isso o mercado já sabe, não é um gênero que eu escuto na minha casa, mas eu respeito, né? Eu sempre respeitei. E como já é meio clichê falar isso, mas é verdade, só existem 2 tipos de música, a boa e a ruim, né? Independente do estilo. E aí fui lá conversar. Cheguei lá na FS, conversei primeiro com um dos empresários, né? O Fabão. Batemos um papo total, daí chegou o Sorocaba. E foi muito engraçado, né? Porque para quem me conhece, sabe que eu sou bem... Ele é mais meu padrão, assim, gente. Pequeno, é excelente, né? Tirar foto com o Alex. E o Sorocaba é um poste, né? É maior que você, né? Eu acho, né? Ele é gigante. E ele é muito simpático, ele veio me abraçar, imagina, eu batia na perna dele, né? Assim e tal. E muito simpático, e foi muito engraçado, porque a gente se deu bem logo de cara. Sabe o famoso quando bate o santo? Aquele feeling que você falou um pouco tempo atrás na conversa. Assim, nossa, bateu muito as nossas ideias, a energia. E aí ele falou, Alex, eu quero que você crie o primeiro clipe do Fernando Sorocaba. Eu falei, meu Deus, já era, né? A dupla, essa explosão, Fernando Sorocaba já era muito, né? E aí eu falei assim, olha, Sorocaba, eu vou ser muito sincero com você. Eu não consumo, não escuto música sertaneja e não tenho muita noção, né, disso. Eu vou ter que estudar, vou ter que aprender e tal. Ele falou, não, Alex, eu quero que você crie pensando num clipe de rock. Eu quero que você traga para o Fernando Sorocaba a sua linguagem, o que você usa no NX0. Então, esquece que é sertanejo. Faz o seu trabalho e você vai aplicar. Aí eu falei assim... isso. Bom. Beleza. Deus abençoe. Aí foi da música Tenso, né? Aí assim, eu lembro que eu tava lá escutando e tal, e as pessoas entravam e falavam assim, você tá ouvindo o Fernando Sorocaba? Nossa, cara, eu consigo imaginar a cara das pessoas. Aí eu falava assim, eu falei assim, nossa, que estranho. Eu falei assim, não, é por causa de um clipe. Aí quando eu falava, era o clipe, daí a pessoa falava assim, você tá de brincadeira. O que você vai fazer agora? Não, e as pessoas falam, que legal, que lógico. Legal. Porque, né, era uma outra esfera, né? E aí a gente conversou bastante, tal, tudo, e surgiu e a música, ela né, eu acho que todo mundo lembra, né? Fala, eu bebo mesmo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, tal. E, né, são coisas que não cabia a mostrar o Sorocaba fazendo. Até porque o Sorocaba não bebe. Sim. Né? Para quem conhece ele, sabe que nessa época ele morava com o pai e com a mãe dele. Eu ia na casa dele e encontrava com o pai e com a mãe. Quem escuta a música tem uma visão completamente diferente. Aliás, nossa, seu Assis, nossa, os pais do Sorocaba são fantásticos. E aí, assim, e o Fernandinho também, super família, né? E assim, quem conhece eles sabem que aquela música não condiz com ele. Aí entrou a questão de precisar de uma representação. Aí o Sorocaba falou assim, olha, eu não sei como você vai fazer para mostrar, não sei se você vai mostrar tipo um ator bebendo, pegando todo mundo, tal, tudo. Daí eu falei assim, olha, a gente pode tentar fazer uma coisa meio com desenho animado, tal, mas daí caía naquele problema do orçamento, do prazo, porque desenho animado é caro. Qualquer ideia grande demora, que você tem é dinheiro. Tal. E aí eu tive uma ideia de fazer uma representação deles, né? A gente pensou a princípio de fazer com bonequinhos, stop motion, aquela coisa de tal, tudo, e a ideia foi evoluindo e daí surgiu a ideia dos cabeções, da gente pegar 2 atores com as cabeças grandonas do Fernando Sorocaba. Caricaturas, né, deles, né? E quem fez e aí foi uma união de 3 profissionais, né? Para fazer aquilo. É um trabalho, gente, que vocês não têm noção. Não mesmo, não tenho a mínima noção. Quem fez a primeira caricatura do Fernando Sorocaba para virar o bonecão, primeiro foi o Fernando Salles,
que vocês conhecem. Sim, olha o Salles, que legal. Aí ele fez a primeira caricatura. Aí essa caricatura eu mandei pro Glauco Long fazer a modelagem em argila daqueles cabeções. Caramba. Glauco Long hoje é designer sênior do God of War, né, nos Estados Unidos, né? Cara fantástico, tá? E aí, depois dos bonecões em argila, né, os bonecões foram transformados em fibra de vidro, né? E foram produzidos para o videoclipe, mas a ideia depois, a hora que o Sorocaba viu, ele já falou, a gente vai usar no show. Com certeza. E eles usaram anos no show, né? Puta trabalho lindo, os né? bonecões e tal. E aí a gente fez aquele roteiro, eu escrevi o roteiro, justamente fazendo a introdução do clipe sertanejo no mercado, satirizando vários clipes de rock. Olha, né? Aquele do Blink 182, né? Aliás, foi com esse clipe que eu comecei a ter meus primeiros haters, né? Aí você tem certeza que você tá fazendo sucesso. Porque quando aparece hater... Exatamente. E aí... uma coisa que é muito legal falar, que assim, todos esses clipes, né? O Fernando Sorocaba foi o que abriu a porteira, mas esses clipes eles foram filmados em Sorocaba. Então você pegar o ET, você vai ver lá a Praça Pio XII, você vai ver o Campolim, você vai ver as ruas de Sorocaba. Você literalmente trouxe a galera pra cá. Exatamente. Os atores são de Sorocaba e a equipe técnica é sorocabana. Né? Então isso é muito legal. Ah, mas é sorocabano por quê? Porque eram seus amigos? Não, porque Sorocaba é um polo de produção audiovisual, né? E assim, grandes marcas e grandes campanhas publicitárias ainda hoje que você assiste, né, nas emissoras, são dirigidas pelo Ricardo Camargo, né? Que é um parceiraço o seu Ricardo Camargo. Super parceiro. O Willy continua fazendo sucesso não só no Brasil, hoje já é sucesso mundial. Você tem a Pati Passos, stylist, figurinista, aí fazendo todos os artistas do Brasil todo. Então, assim, é um polo, né, que se a gente começar a puxar a fila aí, tem gente pra caramba. Então, assim, então essa turma, eu tenho o privilégio de ter essas pessoas como meus amigos, mas são pessoas extremamente competentes, né? Então não tinha por que eu buscar profissionais em outra cidade. E aí deu tudo certo, sabe? O famoso na hora certa, no lugar certo, não, perfeito. E aí foi feito Tenso e com uma linguagem rock and roll, né, já com uma linguagem totalmente dentro da linha da MTV. E aí quando estreou, a coisa tomou uma proporção assim que eu nunca poderia imaginar. Você esqueceu até dos haters, você falou, valeu a pena demais. Tem muito mais seguidor agora do que... Explodiu. E aí o próprio Fernando Sorocaba, a FS, eles tinham muitos outros artistas, né? Muitas outras duplas e cantores e cantoras. Porque não é só o lance deles, né? Exatamente. E aí a coisa começou a tomar uma proporção que daí realmente eu parei 100% de atender publicidade, de atender corporativo, política, parei e fiquei 100% voltado aos videoclipes, né? Até porque, Alex, dúvida agora mesmo, essa gravação que você, esse período, teve a produção das máscaras, daí depois tem a gravação, quanto tempo levou esse processo desse projeto com o Fernando Sorocaba? Finalizar. Olha, já faz um tempo isso, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que foi em torno de um mês. Entendi. Então, realmente, você focado 100%, um mês você não ia conseguir atender as outras demandas. Mas, assim, até hoje os artistas me perguntam, Alex, em média, quanto tempo demora um clipe? E não tem regra. Tem clipes que a gente, do primeiro contato até o clipe pronto, demoram tipo 4 dias. Sim, depende muito, né? Nesse caso envolveu o trabalho artesanal, né? Muita coisa envolvida. O clipe, mas o clipe que demorou mais tempo do início do processo até a estreia foi o Te Vivo do Luan Santana. Sim, que é uma tem uma transformação, né, cara? Esse clipe tem uma história muito legal. Eu já falei isso pro Sorocaba,
que eu gosto muito dele, admiro muito ele, e eu vou ser sempre muito grato ao Sorocaba, porque eu estava fazendo caminhada aqui no Campolim, tocou meu telefone, era o Sorocaba, e ele falou, e ele me chama de Alecão. Alecão, cara, anota aí. Eu falei assim, Sorocaba, eu tô andando. Caminhando, Oi, irmão. voz, anota aí no seu bloco de notas aí, tá um telefone, anota aí. Eu anotei ele. Esse número é do Luan. Liga pra ele agora, tá? Fala com ele. Eu falei, tá bom, né? E o Luan já era o Luan. Sim. Né? Ícone, eu sou muito fã do Luan Santana. Ele já era o Luan Santana, o Luan mesmo, no status que ele é hoje. Sim. E ele não tinha nenhum clipe. Caramba. Cara, é verdade, né? Ele não tinha nenhum videoclipe. Os clipes dele eram todos tirados de shows. Sim. E aí eu liguei no número e eu falei assim, eu só sei que não é pegadinha, porque quem me ligou foi o Sorocaba. Porque senão você claramente acreditaria Né? que era um trote, né? Aí eu liguei e já logo no início ele já tomou, já atendeu. E você tratou disso direto com ele mesmo? Direto. E daí ele me ligou, daí eu liguei pra ele, e ele falou, oi Alex, tudo bem? Nossa, o Sorocaba me falou que o meu primeiro clipe eu tenho que fazer com você. Né? Isso não tem preço. Tem um vendedor Cara, vendendo o seu trabalho como Sorocaba. O seu eu falei comercial pra ele, incrível. eu não tenho nunca vou poder retribuir isso pro Sorocaba. A não ser dando os créditos sempre que eu posso falar isso, eu falo. Que ele realmente é um cara extremamente querido, extremamente profissional. O cara é um gênio. Mas as pessoas recomendam dessa forma que merece ser recomendado, né? E aí ele falou assim, olha, ele na época ele morava em Londrina. Ele falou, você tem como vir aqui na minha casa pra gente conversar? Eu falei, claro, peguei, daí eu acho que 2 dias depois já peguei e fui pra Londrina. Cheguei lá, ele me recebeu na casa dele e tudo. Aí ele pegou o violão e falou assim, ó, a música é essa aqui. E começou a tocar. É muito ícone, Ati né? Vivo. Ah lá. A hora que terminou, ele falou, e aí? O que você acha que a gente pode fazer? E aí, qual o clipe, Alex? Aí você já montou o roteiro? Cara. Então, e aí começou... 3 minutos. E aí começou um processo, né, que realmente, eu acho que foi mais de um mês até a gente afinar o roteiro, né, porque realmente existia uma expectativa muito grande com relação ao clipe Te Vivo. Né? Era uma música de trabalho muito forte, que todo mundo acreditava muito, a gravadora, o artista e o empresário. Né? Era o primeiro videoclipe do Luan Santana. Com uma mensagem emocional muito forte na música, né? Isso, então assim, tinha uma responsabilidade muito grande. E primeiro trabalho seu com o Luan Santana também. Exatamente. E aí foi um primeira vez do cara. Aí eu acho que foram uns 40 dias até a gente conseguir chegar no roteiro. Né? A hora que chegou no roteiro, aí o Luan teve que fazer um molde, né? Aí veio uma equipe de efeitos especiais. Foi feito um molde do rosto dele, do pescoço aqui, do rosto dele. Foi criado. Aí eu liguei pro Glauco de novo, o mesmo. O cara do molde do clipe do Fernando Sorocaba. De você de novo. Quem fez a maquiagem foi o Pietro, né? Que é o cara que vocês devem lembrar dos peixinhos do Gloob Gloob. Sim. Né? Que era o cara que fazia os peixinhos do Gloob Gloob. A transformação. E aí... A maquiagem nossa, o sobrenome dele é muito difícil de falar. É Slagen, eu não sei. Sim. Mas é o Pietro. Pra mim é o Pietro. Escreve o sobrenome difícil aí no Google, quem quiser procurar que vai achar. Fera também, um cara muito bom. E aí era um desafio imenso, porque embora quando eu venho da computação gráfica, nos clipes eu não gosto de usar computação gráfica, eu gosto de usar o real. E aí foi feito o molde do Luan, e aí o Glauco fez uma escultura do Luan velho. Uhum. E daí o Pietro criou aquela película, é uma película... Assim, não é silicone, mas é como se fosse silicone de milímetros, assim.
no dia da filmagem, demorou 8 horas a preparação do Luan, né? 8 horas a preparação. Pra ele ficar... Então, daí todo esse processo, acho que demorou mais de 2 meses, né? Até o dia. E a gente filmou o clipe em Sorocaba e em Araçoiaba da Serra. E faz a diferença, né? O lance de não usar a computação gráfica... até pela questão da emoção que o clipe precisava transmitir, né? A relação interpessoal entre... Exatamente, porque quando você transforma o artista, para vocês terem uma ideia, ele não se via, né? Ele ficava ali deitado, o Pietro maquiando ele, e o cabelo, aquele cabelo foi colocado fio a fio, é cabelo natural. É um artesanato, né, uma coisa absurda, né? E quando ele se olhou no espelho, ele ficou emocionado. Então, tudo isso... a emoção era de verdade. Agora, se você faz aqueles pontinhos, né, para o computador pegar os pontos de expressão e depois aplicar uma camada de 3D por cima... Na hora você não tem essa carga dramática. Claro, não, a tecnologia ela tá aí para ajudar, mas tem coisas que são insubstituíveis, né? Em cenas completamente diferentes, mas eu gosto muito de cinema também, fico vendo as entrevistas dos artistas. O Leonardo DiCaprio, quando ele fez O Regresso, que foi o filme que ele ganhou o Oscar, ele foi gravado no Canadá, era gravado com luz natural, tinha pouco tempo de luz natural, inverno rigoroso, e tem uma cena em que ele comia um fígado de um animal, não lembro de qual animal que era, e foi montado, sabe? Foi feito o fígado e ele falou que não gostou da cena. E ele quis fazer com fígado de verdade, porque ele falou, eu quero que represente de verdade. Então, todas essas coisas das gravações, mesmo num cinema, nessa proporção de Leonardo DiCaprio que eu acabei de falar, que eles têm todo o equipamento necessário para criar algo fake, às vezes é o mais veracidade, né? Acho que em Django também, ele corta a mão de verdade em uma das cenas, quando ele tá dentro da casa, ele corta a mão, a equipe conta que fica em choque, ele passa o sangue na cara da menina, a menina que era figurante faz cara de susto, óbvio. Claro. O cara passando sangue na cara dela, mas ele seguiu o jogo. Então você vê que mesmo de vertentes de grandes produções, para grandes produções de clipe, a verdade tem hora que substitui, né? Porque não adianta, se você coloca uma banana na frente da câmera, sempre vai ser uma banana. Se você colocar um limão, vai ser um limão. Nunca um limão vai virar uma melancia, né? Então, a atuação do artista, o que a câmera capta, você pode manipular, você pode alterar, né? Mas a essência continua sendo aquela. E tem essa coisa assim, quando a gente fala de música, né? Eu que venho do rádio há tantos anos já, a gente tem essa associação, obviamente, com o sucesso. Né? Então, quer dizer, a música tem uma letra legal, ela tem uma mensagem bacana, ou ela é bem humorada, seja lá qual for a vertente daquela composição. Quando a gente coloca o elemento do clipe, ela ganha mais uma possibilidade. E aí a gente falou bastante de MTV, dessa coisa de você ter num determinado momento 4 clipes lá nas 4 primeiras posições. Porque justamente o clipe, o que vai levar a pessoa a ver o clipe é o conteúdo que ele tem, porque senão seria só aquele cartão, o lyrics, como a gente chama, para aparecer a letra da música ali, e seria isso. Então ele ganha muitas vezes uma força, o sucesso ganha uma força pela imagem, né, Alex? Você sente isso também? Que isso contribui ainda para um sucesso explodir? Ou até uma coisa que é um pouco mais tímida musicalmente, mas de repente um conjunto de imagens forte, um clipe que conta uma história legal, acaba dando mais força para aquele hit, cara? Sim, e eu tenho vários cases para contar sobre isso. Um dos cases foi do cantor Lucas Luco, né? Eu tinha feito já acho que uns 2 clipes para o Lucas Luco, que também é um cara que foi ator, foi modelo, então ele já gosta, já é mais envolvido com a parte de produção audiovisual. E aí ele chegou num ponto que ele falou assim, Alex, esse clipe
né? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa cinematográfica. Tá. E foi ele quem bateu com a gravadora e pediu o orçamento para a gente produzir com câmera de cinema, com equipamentos e equipe com estrutura. Mas que da hora, né? Quando... Muito legal, muito legal. Pediu prazo pra gente filmar mesmo, com câmeras de cinema, tudo. Me perguntou, Alex, eu quero usar as mesmas câmeras de Hollywood, com as mesmas lentes, tudo tal. Então foi muito legal, né? E aí a gente abordou o tema do câncer de mama, né? E aí eu procurei uma equipe de oncologistas, né, e falei, olha, eu ainda bem não conheço, não tenho um contato tão próximo, mas eu quero fazer a coisa mais real possível, bem feita, né, principalmente da maneira correta. Se tratando de um tema como muito deve delicado, ser. né? E aí eu tive a consultoria, né, de uma equipe, e aí todos os mínimos detalhes do clipe foram acompanhados durante a filmagem e durante o processo de criação do roteiro, né, por uma médica oncologista. E o clipe, quando estreou no Fantástico, né? Eu lembro. O T-Vivo também estreou no Fantástico. Aliás, eu já posso pedir música no Fantástico, já tenho mais de 3 clipes. E Alex, nesse clipe do Lucas Luco, a atriz raspou a cabeça, né? Sim, sim. Então, isso foi uma coisa que desde o início, tanto eu quanto o Lucas, a gente queria. E foi uma dificuldade tremenda. De verdade, né? Porque assim, a atriz, ela trabalha com a imagem. Sim. Então, ela não tinha que ganhar apenas pelo trabalho que ela estava fazendo. Sem dúvida. E sim pelo tempo que ela ia ter que ficar sem trabalhar até o cabelo dela crescer. Sim. Lógico. Né? Então, era uma negociação complicada. Mas aí, esse clipe, eu acho que é um case do clipe potencializou a música. A música. Assim, Sem dúvida. Que acho que em 48 horas deu 2,5 milhões, quase 3 milhões de visualizações. Não, foi um estouro, né? Assim, Caramba. foi uma coisa. E foi muito legal que em 48 horas depois da estreia do clipe, o clipe ele estava sendo repostado por médicos. Realmente Olha participando que da né? campanha. E assim, e aí quando eu entrava no YouTube e dou uma olhadinha lá nos comentários, você via comentários do tipo assim: eu tinha desistido do tratamento e o clipe me deu força a voltar a fazer Cara, quimioterapia. Foda, na moral. Só esse comentário já valeu. Não, Já valeu exatamente. tudo. Já valeu. Então, assim, e daí no dia da gravação, aquele desfile que tem com aquelas mulheres que estavam fazendo o Participando do tratamento. Sim. né? Assim, nossa, gente, foi muito especial, foi muito legal. E aí, isso realmente, a música, o Lucas, ele tava num momento, a música tava num momento ali que, claro, ia ter a sua projeção por si só. Porém, o clipe, ele fez a música sair de um patamar e ir para um outro nível, né? E isso foi reconhecido pelo próprio artista e pela gravadora. E é muito legal essa inversão, né? Né? Porque o clipe ele é feito por um objetivo e de repente o papel trocou. Mas esse clipe realmente ele é belíssimo. Alex, quantos clipes já produzidos? Você tem ideia? Não parou para fazer essa conta ainda? Não Eu faço amo. ideia. Não faço ideia. Mas muitos. Duas perguntas que sempre me fazem. Qual o segredo da vida e quantos clipes o Alex Batista já fez? Quantos clipes e o número de visualizações? Gente, um monte. Pronto. Não, são isso. Bilhões. Cara, muito legal. Bilhões. Assim, eu não. Prêmio Multishow. Prêmio Multishow com o Te Esperando do Luan Santana também, né, que foi um desafio fazer um clipe em preto e branco, né, com a Giovanna Lancelotti. Sim. Filmado em Sorocaba também. Massa. Né, com equipe sorocabana. Eu sou muito puxa-saco Tem da alguma coisa nossa na manga aí? turma. Tem. Pode falar um? Tem bastante coisa. Eu posso contar uma parte de um projeto que foi gravado mês passado no Rio de Janeiro, que foi, eu acho que uma das gravações que eu fiquei eu tô sabendo, eu tô ansiosa pra ver. emocionado. É assim,
quando começou a gravação, eu fiquei todo arrepiado e a equipe toda ficou emocionada, chorando, que foi uma música de uma banda, né, mas que teve a participação do Ney Matogrosso. Olha só. Gente, massa, lá no Rio de Janeiro, tô ansiosa pra assistir. A hora que o Ney Matogrosso entrou no set, me cumprimentou, veio aprovar o figurino comigo, eu falava assim, gente, desculpa, eu não tô acreditando. Como assim, né? Eu não tô acreditando. Obrigada ao meu trabalho por me proporcionar isso. E passar a tarde com esse ícone, e assim, chegou pontualmente no horário. Foi extremamente simpático, ultra profissional e teve uma performance emocionante. E o clipe vai ficar maravilhoso. Mas eu não posso contar mais. Tem data para o lançamento? Está previsto para dezembro. Tá? Massa. Mas é assim, como existe um outro artista que tá em Nova York, né? Enfim, infelizmente, em função de pandemia e tal, é uma equipe de lá que tá fazendo a filmagem, né? Então daí a gente precisa terminar as filmagens lá em Nova York, que eu tô fazendo a direção. Tem burocracia, né? Por aqui. E aí, daí a hora que juntar tudo, existe uma negociação pra gente estrear no Fantástico também. Vai ser lindo. Né? Eu acho que vai ser. E Alex, a gente podia ficar uma semana aqui conversando. Papo legal, passa rápido. Eu já fui jantar na casa do Alex 8 horas da noite e fui embora às 6 horas da manhã. E não é mentira. Algumas garrafas de vinho e muita conversa. E falando em rasgação de seda, eu quero aproveitar antes da gente encerrar aqui, falar que eu entrei na minha faculdade pra fazer por sua causa. Foi por isso que eu entrei pra fazer a minha faculdade. Por ironia do destino, no meu semestre, Alex estava fazendo campanha política. Lá. E não me deu aula. Mas ainda bem, a gente tem vários outros encontros e eu agradeço muito por você ter vindo aqui hoje, contar essas histórias, que muitas pessoas assistam, porque vale muito a pena escutar cada detalhe do que você já fez. Sua carreira é belíssima e você é uma pessoa maravilhosa também. Imagina, muito obrigada. Bruna. Nossa, obrigado. E você não sabe como eu senti de não poder dar aula para você da faculdade. Pois que, aliás, você e a sua turma, né? Sim. Que a sua turma é uma safra muito... gente, minha turma era muito boa. Muito boa. E a Bruninha na faculdade também, gente, era assim, na sala dos professores, você podia falar mal de qualquer pessoa. Falasse mal da Bruninha, você já tomava uma canecada ali, um tapa, porque a Bruna era a queridinha da faculdade de todos os professores. Saudades, inclusive. E o Walter, que também dá aula lá, aliás, é muito legal a gente saber que em breve a gente vai poder voltar aí a conviver, né, ali na sala dos professores. A gente é muito contato, né, com as pessoas, né? Essa coisa do digital, ela é legal, facilita, mas tira dessa interação, essa vibe da sala de aula. Eu já avisei meus alunos que o primeiro dia de aula, esquece a aula, porque eu só vou chorar. Eu vou entrar na sala, a hora que eu encontrar esses alunos, eu falo assim, gente, ainda mais se a gente puder ainda se abraçar, então vai ser um abraço de 10 minutos e um choro de meia hora. Assim, vai ser só um choro, mas, nossa, Bruna, fico muito feliz em ouvir isso de você. E assim, e é sempre muito gostoso, né, bater papo com você, com o Walter e poder estar aqui contando essas histórias e poder levar um pouquinho para as pessoas, um pouquinho dos bastidores, né? Sim. E humanizar o trabalho, porque é um trabalho que é feito por pessoas, para as pessoas. Sim, né? Com muita gente envolvida, né? Então, assim, a música é um negócio, existe um trabalho ali, existem objetivos de marketing e tal, mas, em primeiríssimo lugar, o clipe é feito para os fãs, é feito para emocionar as pessoas, para levar alegria, reflexão, né? Para levar arte para as pessoas. A arte está aí para isso. Que a arte, se não fosse a arte nesses últimos meses de pandemia... Sim. Foi o que segurou, né? Todo mundo. A humanidade, né? A arte tá aí para que a gente não enlouqueça, como já disse
Nietzsche, né? Então, ou seja, eu acho que é sempre bom lembrar e trazer um pouco dos bastidores, e muito legal estar aqui, né, com o Walter, com a Bruninha aqui. Muito obrigada. Muito legal no Breakfast. E tamo junto. Sempre que vocês me chamarem, vocês sabem que eu venho. Fechou. Perfeito. Boa. Alex, olha, muito obrigado. E se eu pudesse fazer uma pergunta agora para você, o próximo clipe, se você pudesse escolher Lâmpada Mágica, Gênio, escolha um clipe de o seu artista preferido. De quem você gostaria de fazer? De quem eu gostaria, não de quem eu vou. De quem você gostaria de fazer? Fala, você tem um pedido, vai lá. Você vai fazer para esse cara. Meu Deus do céu. O cara tá com a camisa do Iron Maiden. Verdade. Oh, meu Deus do céu. É que é difícil. Saia justa, hein? São tantos, né, Alex? Cara, eu fiz antes da pandemia 2 bandas que eu gosto muito. Que é Inocentes e Plebe Rude. Tá, pô, né? Clássicos. Gosto muito, assim. Eu acho que se fosse para eu escolher, né, assim, de todos, eu gostaria muito de fazer dos Paralamas do Sucesso. Olha que legal. Quem sabe, Alex? Paralamas. Conhecer o João Baroni, que eu Herbert sou... B, João Baroni. Eu sou fã, pra mim é o melhor baterista de todos os tempos, e eu sou fanzaço João Baroni. E assim, não custa nada sonhar, né? Claro, então, o recado aí, ó, o cara já falou, hein? Diz que vai fazer um preço melhor pra você, inclusive. Alex, valeu, obrigado pelo papo aqui, cara. Foi show de bola. Obrigado por esse café da manhã especial com a gente. Obrigado, gente. Beijão, até mais. Valeu, gente. Até a próxima semana. Valeu. O seu Morning Show.